Neste momento, quero saudar todo aqui presente com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade. Abre as vossas Bíblias, por favor. Gálatas, capítulo 2. Carta aos Gálatas, capítulo 2. Versículo do número 16, para a glória de Deus, nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Estaremos meditando nessa palavra, dando prosseguimento, né? Estamos nessa ministração na Epístola de Gálatas. E é algo muito importante que Deus tem falado ao nosso coração até aqui e vai continuar falando através dessa poderosa palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Amém. Amém. Santo Deus, poderoso Pai que está no céu, bendito é o nome do Senhor Deus de Israel para sempre. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, para te louvar, para prestarmos culto ao Senhor nosso Deus, que é santo, poderoso, soberano. Por isso, Senhor, a tua palavra nos diz, Pai, em Romanos, capítulo 12, meu Deus, para nós te apresentar ao Senhor como cheiro suave, agradável ao nosso Deus. Pai querido, abençoa todos aqui presentes nesta noite. Nós já louvamos ao Senhor, tivemos testemunho, Senhor, nesta noite, Pai, já ofertamos na obra do Senhor. E neste momento nós cremos que mais uma vez o Senhor vai estar falando conosco através da tua poderosa palavra. Assim cremos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom a oportunidade que Deus nos concede de nós podemos estar reunidos para, não vou dizer relembrar, mas essa epístola aqui talvez alguém pode pensar assim: ah, mas isso foi lá há 2000 anos atrás. Sim, mas hoje serve para a igreja aqui de Medianeira, para mim, para você, para nós que aqui estamos. Glória a Deus. Então, talvez, a vida da pessoa passa meio desapercebido. Né? A vida a gente passa meio desapercebido, a gente acostuma ir na igreja nas quintas e no domingo, e a gente esquece. E isso aí leva por costume. Mas não, é algo muito mais importante a gente saber, irmão, que cada um de nós que aqui estamos nessa noite, alguém pagou para nós estar aqui. Por isso que essa carta fala do Evangelho da Graça. Hoje é de graça, mas para ser de graça, alguém teve que pagar. Verdade. E a Bíblia mostra claramente no Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 30, quando Jesus está crucificado, a palavra do Senhor diz que quando deram vinagre para o Senhor Jesus tomar, o que ele disse depois? Está consumado. Aleluia. Está paga a dívida. Aleluia. Está consumado, está pago. Ele pagou por nós. Por isso que é de graça. Porque Cristo pagou. Para que ele, você, fosse livre. Para que hoje estamos aqui prestando culto de adoração ao Senhor. Aleluia. Então, por isso que é o Evangelho da Graça, a qual a gente vai estar falando, né, um momento sobre o que é graça. Sabemos que graça é algo imerecido.
algo que a gente não merecia. E eu não mereço. E eu não merecia. Mas através da misericórdia de Deus, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, por isso que hoje eu estou aqui para dizer para a igreja a respeito de alguém que morreu por mim, que morreu por você, que morreu pela igreja, e que esse alguém não está morto, esse alguém ressuscitou, que ele está vivo, e ele se chama Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então é isso que nos impulsiona a nós se alegrarmos de estarmos reunidos para adorar o Senhor. Glória a Deus. Pensando bem, conforme o irmão Clóvis já leu para iniciar, né? Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, Paulo dizendo. Então nós vemos que Pedro também escreveu na primeira carta, talvez você pense assim, mas não está falando em Gálatas. Pedro também escreveu em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Ali ele vai escrevendo para a igreja, escrevendo para os irmãos, sabendo que não foi com prata, não foi com ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então é isso que nos queima o coração. Isso que nos alegra de estar aqui e poder falar da graça de Deus. Falando da graça de Deus, Evangelho de João, né, o capítulo 3, o versículo 16, decorado por criança da escolinha, mas às vezes nós não damos valor nessa palavra. Às vezes a gente lê e parece que passa em branco, parece que virou costume, mas não, essa é uma palavra da gente ler e chorar, mas não de tristeza, mas de alegria, quando a gente menciona na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. E muitas vezes não valorizamos. Parece que passa de branco. Mas muitas vezes eu choro quando eu leio esse versículo, orando. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Glória a Deus. Então isso é o Evangelho da graça, nós não pagamos nada. Só que eu falo disso aqui, o Evangelho da graça também corrige. Né? A graça também nos corrige, nos traz correção. Eu estava estudando a semana passada, livros, comprei até aqui na igreja, que nos ajuda em momento de pregação, junto com a Bíblia. Você sabe qual é um dos maiores pregadores? Mostra no estudo com o versículo. Muitas vezes o nosso testemunho lá fora é uma pregação. O maior dos pregadores, pode ser uma pregação, um dos maiores pregadores, o nosso testemunho lá fora. Porque hoje nós vivemos em tempo, irmão, talvez você pode pensar, mas é um desabafo? Não. Vivemos em tempo que às vezes a pessoa prega uma coisa, mas ele vive outra. Ele faz uma coisa aqui, mas lá fora é outra. E as pessoas estão de olho. Isso aconteceu com quem? Com o apóstolo Pedro. Né? Fala que o apóstolo Pedro, que foi um que o Senhor disse para o Senhor Jesus, disse: apacenta a minha igreja. Mas após, nós vemos que quando Pedro estava no meio, junto com os gentios, lá nessa palavra que nós lemos aqui, até o pastor ministrou domingo. Então Pedro, quando ele estava junto com o judaizante, ele era uma forma. E quando ele estava junto com o gentil,
Ele agia de forma diferente. O gentil convertido ali, ele agia de forma diferente. Lá ele comia uma carninha de porco, né, junto com o gentil, mas quando ele chegava aonde, junto com o judaizante, daí ele queria proibir eles comerem. Você está entendendo? Ele fazia uma coisa, mas lá fora ele fazia outra. Então, é nisso aí que é a graça de Deus que nós alcança, para nós alcançar o perdão. Porque aí que nós entendemos, quando essa palavra está dizendo aqui, não está condenando ninguém, não está jogando ninguém para fora, não quer matar ninguém. A palavra de Deus está mostrando que nós somos falhos e que nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Que até os grandes homens, né, do passado, mostrando aqui, eles falharam. Eles falharam. Vivemos aqui Pedro. A igreja católica tem Pedro como Papa, né? Eu como Papa, então, quer dizer, está livre. Se você é. Então, isso que eu e você, nós temos que reconhecer. Nós erramos, nós pecamos, mas é a graça de Deus que nós alcançamos pela misericórdia. Aleluia. Então, nós lemos aqui no versículo 16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. É o grande perigo hoje que nós corremos, que a igreja corre. Quando se fala em igreja, se fala em pessoa. Não existe igreja sem pessoa. É um templo, é uma casa. Se sair as pessoas, né, fica aí o templo. A igreja é nós. A igreja somos nós que estamos reunidos. Porque a Bíblia disse eu acho que Atos capítulo 12, o Romano, que fala que quando Pedro estava preso, em Atos, né, 12, a igreja se reuniu na casa de Maria. Então não era uma casa? E a igreja foi lá, levaram, construíram a igreja lá? Não. Eles se reuniram, as pessoas reuniram na casa de Maria e lá eles estavam orando por Pedro e Deus mandou o anjo lá na prisão. Então essa é o perigo da igreja se corromper quando nós achamos que nós conseguimos algo pelos nossos méritos. Quando eu começo a achar, tipo assim, eu vou falar claro aqui, eu vou para o monte. Não, quero que todo mundo entenda, não, ninguém está proibindo ninguém ir para monte, não está proibindo ir para vigília, não está proibindo orar, não está proibindo jejuar, de fazer boas obras, não. Mas o grande risco é quando eu vou para o monte e eu desço de lá achando que eu sou mais santo do que o irmão que não foi, achando que eu sou mais santo do que a irmã que não foi. O grande risco é quando eu faço um jejum e acho que eu sou mais do que aquele que não jejuou, e quando eu acho que eu vou ser salvo por causa do meu jejum, então eu posso estar voltando à lei, querer ser justificado pela lei. E é isso aqui que Paulo está orientando aos Gálatas, a igreja da Galácia, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Porque quando nós vamos ver pela lei, irmão, a lei servia só para mostrar o erro, mas ela não curava. Lembra? A lei só servia para condenar. Pela lei, quem matava era morto. Quem adulterava era apedrejado. Então a lei, ela mostrava ali o problema, mas não tinha a solução. Então ninguém é justificado pelas obras da lei. Somos justificados pela graça de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim que todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Aleluia. É isso que Paulo estava escrevendo também ali para a igreja de Roma. Todos pecaram. Não existe maior nem menor, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e necessitam da graça de Deus, porque ninguém é justificado pelas obras da lei.
Agora eu sou justificado pela graça, mas a graça não me dá o direito, de eu pecar e falar, agora eu tenho liberdade para pecar. Agora eu estou liberto para pecar. Não. A vantagem é que a graça de Deus faça com que a gente reconheça que pecou, reconheça que errou, e a graça de Deus, através de Jesus Cristo, nós somos perdoados. Glória. Então, isso que Paulo está dizendo, sabendo que o homem é justificado pelas obras da lei, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Glória. Essa é a graça. Paulo escreve para Tito no capítulo 2, versículo 11, Paulo escrevendo também para Tito orientar a igreja em Creta, dizendo, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Glória a Deus. Então é a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação para todos. O Evangelho da liberdade pela graça corrige até a morte. É o que eu estava dizendo, corrige até a morte. Foi quando Paulo corrigiu Pedro, que estava agindo de duas maneiras, aquilo que eu dizia, né? Quando ele estava junto com o judaizante, era uma forma. Junto com o gentil, era outra forma. Então foi repreendido. Pedro tornou-se repreensível ao contrariar o evangelho da liberdade pela graça. Está vendo? Ele contrariou o evangelho da liberdade pela graça. O evangelho é do 11 ao 14. Vamos ler aqui. Vou respeitar aqui, parar um pouco para ler, para os irmãos acompanhar. Versículo 11 ao 14. Chegando Pedro a Antioquia, lhe revesti da cara, porque era repreensível, porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com o gentil, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua própria dissimulação. É até o 16, né? Glória a Deus. Mas eu vou ficar aqui, voltando ao que eu estava dizendo, e é um perigo para nós, voltando novamente, é um perigo. Dentro da igreja, eu falo de uma forma, e lá de outra. Ou quando eu quero me justificar pelo meu próprio mérito. Então eu estaria voltando à lei. E a lei, segundo o que a gente vê na Bíblia, a lei foi cumprida, cravada por Cristo lá na cruz. Foi cravada, quando fala a lei, a célula que era contra nós, a dívida que era contra nós, foi cravada na cruz. Aleluia. A lei é considerada como, servia como ai, para levar até a graça. O que é ai? Ai era um escravo que cuidava na época de uma criança, ali da família, então ele cuidava dessa criança, levava para as escolas, acompanhava essa criança, cuidando de perigo, até essa criança pegar a certa idade de não precisar mais de cuidado. Assim a lei serviu de ai para entregar, levar nós até a Cristo, porque Cristo cumpriu a lei ali cravada na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Então por isso que é alegria no nosso coração. Aleluia. O Evangelho da liberdade pela graça é confiança em Cristo. Então é confiança em Cristo. É em Cristo que nós temos que confiar. Versículo 15.
Vamos ler o versículo 15. Nós somos judeus por natureza e não pecador dentre os gentios, sabendo que o homem não é, que a gente já leu, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecador, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, a alegria da igreja é nós sabermos que não é pelos nossos méritos, que não é por aquilo que eu acho, é por aquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser, da maneira que a palavra de Deus mostra para nós que tem que ser. Porque até mesmo pessoas que foram, talvez agora, você pode pensar assim, mas da onde Paulo tirou essa autoridade para repreender Pedro? Da onde Paulo tirou essa autoridade para repreender? Nós vemos que quando Saulo cai do cavalo, ele está perseguindo a igreja que estava indo para Damasco, e diz a palavra de Deus que ele cai e fica cego, e então Jesus fala com Ananias, vai à casa de Judas, porque lá tem um homem por nome Saulo, e ele está orando, e numa visão, ele vê que você entra lá e coloca as mãos sobre ele, para que ele torne a ver. E qual foi o argumento de Ananias? Senhor, muito eu tenho visto falar a respeito desse homem, ele é violento, ele apedreja, ele prende todos os cristãos. Mas Jesus disse assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a palavra aos gentios. Então é um vaso, Paulo foi um vaso escolhido por Jesus para levar o evangelho aos gentios. Glória. Aleluia. Então por isso que ele tinha essa autoridade, ele foi escolhido, foi Jesus que escolheu. Lembra que foi ministrado aqui, que quando ele foi, ele não consultou homem, que a mensagem dele não foi copiada de ninguém, ele tinha aprendido do próprio Cristo, porque a palavra está dizendo, é o vaso que Jesus escolheu para levar a palavra aos gentios. Então, quando Deus escolhe, quando Deus quer fazer, ninguém impede o agir de Deus. Neste momento, eu quero falar, porque eu sei que tem pessoas entre nós que às vezes você está pensando, meu Deus, que situação difícil. Até quando isso vai ir? Até quando, Senhor, eu vou suportar? Olha o que vai acontecer. Eu quero, neste momento, talvez você pode pensar, está saindo fora da mensagem, mas eu não posso deixar de falar. Neste momento eu quero te dizer que aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, aquilo que Deus falou que vai fazer, ninguém vai impedir. Aleluia. Ainda que alguém tente te parar, ainda que alguém tente te frear, como tentaram parar o cego que estava à beira do caminho, mendigando, e alguém disse para ele, pare de gritar, pare de falar, não incomode o mestre, mas Jesus mandou chamar. Quando Jesus manda chamar, ele faz a obra. Glória a Deus. Aleluia. A mulher cananeia vinha gritando atrás de Jesus, tenha misericórdias. Tenha misericórdia. A mulher cananeia dos cananitas não fazia parte do povo judeu.
Os discípulos que estavam junto com Jesus tentaram parar aquela mulher, dizendo: Senhor, despede essa que vem gritando atrás de nós. O que foi que Jesus disse? O Filho do Homem não foi enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A graça de Deus alcançou aquela mulher. Aleluia. A graça de Deus alcançou aquela mulher. Quando a graça de Deus, ela alcança, não importa se é do Japão, não importa se é dos Estados Unidos, não importa se é da Irlândia, não importa se é do Uruguai, não importa se é feio, não importa se é bonito. Quando a pessoa fala: tenha misericórdia, a graça de Deus, através de Jesus Cristo, ela nos alcançou, e ela alcança todo homem, toda mulher, em todo lugar, em toda nação. Aleluia. A lei a Moisés foi dada há 430 anos depois de Abraão. A graça de Deus já estava na vida de Abraão. Lá, quando Deus falou para Abraão: e em ti será bendita todas as nações da terra. Ali já era a graça de Deus, já alcançando nós, que era gentil. Mas lá atrás, antes da lei de Moisés, a graça de Deus já estava nós alcançando através de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando a graça de Deus quer alcançar. O gadareno estava lá, morando no cemitério, nas catatumbas. Ninguém conseguia passar lá. Não tinha algema que segurava aquele homem. Mas a graça de Deus alcançou aquele homem através de Jesus. Quando Jesus desce do barco, que pisa ali em terra seca, aquele rapaz, aquele endemoniado, cheio daquela legião de demônio, já vem e disse: o que tem nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nós destruir? E o rapaz foi liberto. A graça de Deus alcançou aquele rapaz. Essa graça que me alcançou. Aleluia. Essa graça de Deus que nós alcançou. Glória a Deus. Essa graça é a graça da salvação, para a salvação. Quando a graça de Deus alcança, não importa se o homem é traficante, não importa se a mulher é prostituta, não importa o que anda fazendo, não importa o que fez de errado, mas a graça de Deus manifestou, trazendo salvação para todos os homens, para todo aquele que crê. Aleluia. Não é pelas obras da lei. Não é por eu guardar o sábado que eu vou ser salvo. Não é pelas minhas vestes que eu vou ser salvo. Não. Não é por aquilo que eu acho que tem que ser. Não. É pelo que a palavra de Deus nos diz. Que a palavra de Deus nos mostra. Aleluia. Então, primeiramente, tem um ponto aqui: o perdão de todo pecado é a graça para o perdão. Aleluia. O sacrifício de Cristo e a ressurreição dele é suficiente para a graça, para todo o perdão, para todas as pessoas. Essa é a graça de Deus para a salvação. E agora existe a graça de Deus, irmão, existe a graça de Deus na nossa vida, a graça de Deus dentro da igreja, para nós suportar a luta. A graça de Deus para nós suportar o dia a dia, suportar a dificuldade. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando Paulo ora a Deus, porque ele tem um espinho na carne, tem algo que está me incomodando, e ele orou 3 vezes, pedindo que Deus curasse. Qual foi a resposta de Jesus ali para o apóstolo Paulo? Eu não vou curar. A resposta foi essa: eu não vou curar, eu não vou fazer. Mas também não vou te deixar abandonado, não vou desistir de você. Aí o que foi que ele disse? A minha graça te basta. Aleluia. Então tem a graça de Deus para a salvação para todos.
E agora tem a graça de Deus para nós suportarmos a luta, suportar as dificuldades. Então a graça de Deus é que nós sustenta. Aleluia. Talvez você está aqui hoje, você pensa que você enfrentou esse frio pela tua força, nada. É a graça de Deus que te trouxe aqui. Aleluia. Talvez nós pensamos, mas eu tenho feito tanta coisa, sou eu, nós colocamos o eu. Não, é a graça de Deus que nós sustenta, é a graça de Deus que nós fortalece. Se não for a graça de Deus, nós não conseguimos nem levantar da cama pela manhã. Se não for a graça de Deus, nós não conseguimos respirar. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que no tempo da pandemia, teve muitas pessoas que morreram ali em Manaus. Pessoas que tinham dinheiro, mas morreram porque não chegou lá o oxigênio, aquele cilindro para eles comprar. A pessoa estava com dinheiro guardado, a família tinha condições de comprar, mas não conseguiu comprar porque não chegou o oxigênio lá e a pessoa morreu. E nós temos de graça aqui, respirando. Enche o teu pulmão e dá glória a Deus. É de graça, Deus tem nos dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí o Paulo Luiz, pela graça de Deus, está junto com nós aqui, ó, glorificando a Deus, adorando a Deus. É a graça de Deus que alcançou ele lá no hospital, ali em Missal. Todos os que estavam internados lá, que foi entubado, morreram, mas a família chegou, né, tratamento orientado por Deus, e disse: ninguém vai entubar o nosso pai, ele não vai ser entubado. E pela graça de Deus, ele está vivo aqui com nós, adorando, glorificando a Deus. É a graça de Deus que nós temos. Amém. Deus dá graça para nós enfrentar. Glória a Deus. Talvez alguém está te caluniando, alguém está te maltratando, você está passando por dificuldade, passando por enfermidade, talvez está doendo, talvez está difícil, e você está pensando: meu Deus, até quando? Mas eu tenho certeza, você está em pé, nós estamos em pé, é porque a graça de Deus é quem está nós sustentando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então ninguém é justificado pelas obras da lei, lembra disso. A gente jejua porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então a gente tem alegria. Agora que eu fui alcançado pela graça, graças a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu sou grato a Deus. Eu tenho prazer de deixar de comer, para me desvaziar de mim mesmo. E eu quero encher de Deus, eu quero estar perto de Deus. Por isso que nós oramos, por isso que nós jejuamos, por isso que nós louvamos. Não que nós vamos ganhar com Deus. Vou fazer isso para ser salvo. Não, é pela graça de Deus. Aleluia. Pela graça. Pela morte de Cristo lá na cruz do Calvário. E agora eu vou dizer aqui para nós encerrar. Se nós conseguirmos ter toda essa autoridade, essa qualidade que eu vou falar aqui, que Paulo escreveu. Foi Paulo que escreveu, o vaso que foi escolhido por Jesus. Nós podemos até contrariar, mas vai estar contrariando Jesus, porque foi Cristo que escolheu. Se a igreja tiver nós lutar para nós ter essas qualidades aqui, a gente encerrar, 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. A graça de Deus, olha bem, a graça de Deus, que é Jesus que Deus deu para morrer por nós, na cruz do Calvário, para nós alcançar, por isso que nós estamos aqui. Se nós tivermos, nós temos a graça de Deus que nós alcançou, o amor de Deus, nós tivemos o amor de Deus, nós não somos de Deus, o Espírito Santo não mora dentro de nós, então nós temos o amor de Deus, nós somos a igreja, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos o amor de Deus. Então se nós tivermos a graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Imagina, Paulo que falou, a graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Já pensou uma igreja, uma pessoa que tem essa qualidade? Tem a graça de Deus, foi alcançado, nós temos.
Agora eu tenho o amor de Deus dentro de mim. E agora eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Tendo comunhão com o Espírito Santo, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, Paulo também escrevendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Então, se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu vivo em Espírito, eu ando em Espírito, e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa alegria, saber que nenhuma condenação há, que nós não estamos vivendo pela lei, que Cristo pagou por nós lá na cruz do Calvário, e nós não vamos fazer conforme Paulo escreveu lá para os irmãos da Galácia. Me admiro. E tão depressa decaíste da graça. É como o pastor viajasse, ficasse um mês e voltasse. Me admiro. E tão depressa vocês pintaram tudo diferente, para não falar com... Né? Não vou falar, né? Me admiro que tão depressa mudou tudo. Assim Paulo orientando ali, me admiro, porque Paulo tinha passado por lá, tinha pregado a respeito da graça, falado do amor, eles aceitaram. Agora um pouco que eles se distanciam, de repente tudo muda. Amém? Amém. Coloca em pé, por favor. Glória a Deus.